Vibe Mundial FM. Bom dia a todos os ouvintes da Vibe Mundial, bom dia a todos para mais um programa Eleve Sua Vibração. Eu, Meg Pisani, estou aqui com os terapeutas Tatiana Reis, Rodrigo Reis, em mais um programa aqui com todos ouvindo e participando numa energia elevada. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Meg. Bom dia, ouvintes. Bom dia, né, todos os nossos seguidores, aqueles que nos acompanham neste movimento realmente de elevar a vibração. Uma semana maravilhosa para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos nossos internautas, bom dia ao nosso guerreiro que está pilotando a mesa aqui nas emissões da Paulista da Vibe Mundial. Espero que todos tenham uma excelente semana, um ótimo dia, começando com a vibração lá em cima, né, Meg? Você está começando. Exatamente, começando essa semana, como a Tati já disse, né, bem abençoada e com muita luz. E hoje eu venho trazendo um tema que me acompanha, falando um pouquinho aí da minha trajetória, né? De dor crônica, né? A dor crônica, a gente sente a dor no corpo, mas também podemos sentir a dor na alma. E a dor na alma é uma dor quase que a gente, né, não identifica tanto, não tem tanta conexão com essa dor. Só quando ela vai para o nosso corpo e ela fica mais consciente. E na experiência aí do meu trabalho, que eu comecei com yoga, né, lá atrás, foi por uma dor crônica minha também, pela enxaqueca. E através do yoga eu fui nesse caminho, trilhando, na descoberta da causa dessa enxaqueca. E era uma dor bem... assim, eu era muito jovem, era uma dor muito representativa naquele momento da minha vida. E com o yoga eu consegui trilhar esse caminho para cura, né? E dentro desses meus 20 anos aí de trabalho com as terapias, eu fui trilhando. Eu queria muito ir para a área da estética, né? Trabalhar a coisa mais suave, a coisa mais... essa coisa da beleza e tudo mais. Mas eu fui chamada para tratar as dores, e principalmente no corpo, né? Através do yoga. Trilhei com a medicina chinesa e a medicina ayurvédica. E nesse tempo eu fui desenvolvendo essa terapia para identificar essas pessoas que me procuravam pela dor, tanto na aula de yoga quanto nas terapias. E eu comecei a me aprofundar na causa também dessas dores. Na medicina chinesa, nós temos vários caminhos aí a seguir, que são os meridianos, a parte muscular, onde passam os meridianos. E eu queria convidar essas pessoas que estão nos ouvindo, esses seres abençoados, para prestar atenção nessas dores, né? Você tem alguma dor e às vezes a gente se acostuma com ela e acaba não olhando para essa dor? Aí toma um analgésico, toma algum outro remédio, mas não olha para essa dor, realmente. Aonde que nasce essa dor? O corpo é apenas uma manifestação dessa dor. Ela pode ser emocional e até mesmo espiritual. Então, eu chamo você que está hoje conosco aqui, no nosso programa, nessa Eleve Sua Vibração, olhar para esses pontos, olhar para essa dor, né? Não apenas, eu quero me livrar dessa dor. Não, a dor é um sinal. Então, fique atento nessa dor, para descobrir o que é que está causando essa manifestação no teu corpo. Na medicina ayurvédica, nós temos os biotipos também que nos ajudam no tratamento da dor. Identificar, né, os padrões e as personalidades dentro da medicina ayurvédica, como na chinesa também tem. E também no yoga, né, o movimento do corpo para curar também as nossas emoções e também a nossa alma. Então, esse chamado hoje é para olhar para você nesse momento e não se apoiar nessa dor também, né? Porque a pessoa grudou naquela dor e também aquilo para ela é um apoio.
é uma identificação e aquilo começa a fazer parte até da personalidade dela nessa dor. Então, cuidar do corpo, porque isso já está condensado, já está ali no físico, né? Mas também olhar um pouquinho mais além, expandindo a consciência dessa dor na parte, nos campos, né? Nos corpos mais sutis que nós temos. E com a ajuda das terapias, né? Porque cada um pode seguir um caminho dentro de várias terapias que nós temos aí na disposição da gente. Procurar um terapeuta, um profissional que possa te ajudar, né? Não só na parte física, mas também em outros aspectos da nossa vida, né? Tati, eu queria ouvir um pouquinho aí sobre o seu olhar. Pois é, né? E isso me leva muito longe, porque foi justamente por essa questão da cronicidade, né? Da dor crônica que eu entrei realmente nesse mundo terapêutico, neste mundo holístico também, né? Somos seres integrativos, né? Não é só o físico, ou só a mente, né? É a junção de tudo isso. Então, é corpo, mente, alma, né? Tudo que nós somos. E eu sou de formação fisioterapeuta. E aí, dentro desta linha terapêutica, né, alguns pacientes não saem daquele sintoma crônico, da dor crônica em si. Então, eu tinha meus pacientes que não saíam, e eu também tinha um filho que sofria de refluxo. E cada mês que passava, a médica falava, agora vai melhorar com tal remedinho. Aí você tira tal leite que vai melhorar, da tal alimentação que vai melhorar. Quando ele fizer 5 anos, ele vai curar. E os anos foram passando e nada disso foi acontecendo, né? Chegou um determinado momento que eu falei, e aí, né? Que é isso? Então, eu costumo dizer que os sintomas, né, que as dores, ela é como uma correspondência. Ela vem ali com um campo de informação, né? E aí cabe nós, eu abro a correspondência e leio atentamente, ressignifico, ou pego a cartinha, coloco no meio do livro e sigo a vida, né? E aí, com isso, foi o meu chamado a partir disso. E eu comecei a trabalhar com a medicina germânica, e daí veio a constelação familiar, aí veio a psicoterapia, e não parei mais, porque elas se somam, né? E dentro deste olhar, você disse algo muito interessante que eu pego muito em consultório, né? Às vezes a pessoa, ela pega uma afinidade com a doença. Então, a doença, de alguma forma, ela está a serviço daquela pessoa, né? Ela traz algo. Pode ser para que ela não olhe para uma dor profunda de alma, como pode ser também para ela ter o cuidado ou a atenção de um outro, né? Então, ela dança nessa dinâmica, né? A doença me mantém conectado ao meu sistema familiar. Então, aqui em casa, todo mundo tem. É genético. É genético, todo mundo tem essa doença aqui em casa. Então, dentro de uma força maior, que é a lei do pertencimento, como é que eu vivo e pertenço à minha família se eu sou diferente, se eu não tenho, né? Então, a gente tem as dores físicas, crônicas, né? As musculares, enfim, as ósseas, e também tem as sistêmicas, né? A gente esses dias falou das diabetes, enfim, tudo isso que vem passando aí e você fica ali enraizado naquilo, né? Eu preciso ter horas honrando tudo isso, e horas, se eu tenho isso, eu tenho olhares, eu tenho cuidado, eu tenho atenção de alguém. E aí, partindo de um convite também, né? Se você tem alguma doença, você que nos ouve agora, né? Algum sintoma, alguma patologia crônica, se pergunte se ela te conecta a alguém. Pergunta se essa doença, ela te liga a alguém, a um olhar, a uma honra, né? A um servir. Eu sirvo alguém com essa dor. É muito comum, inconscientemente, a gente fazer este movimento, né? De honra, de lealdade. E nós precisamos mudar este olhar. Sermos leais, né? Na nossa saúde, na nossa alegria, no nosso sucesso. Já deu tempo, né? De nós honrarmos na tristeza, na escassez,
A gente tem um grande chamado da nossa alma aqui para essa experiência humana, então a gente precisa aproveitar um pouquinho melhor, né? É isso Verdade. aí. E você, Rodrigo? A Tati tá falando umas coisas aqui, eu tendo uns insights, né? É muito interessante a Tati estar falando isso, porque a nossa tendência sempre é seguir os padrões daqueles que nos conectam aos nossos ancestrais, aqueles que são os nossos tutores responsáveis pela nossa presença aqui nessa jornada carnal, nessa vida que nós temos agora neste momento. Isso me traz assim a questão da presença. Dor, ela está ligada a algo em que nós estamos tentando resolver. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. De repente, você está andando e bate a perna. Aí fala, nossa, bati a perna. Aí doeu, tá doendo aqui. Pô, mas por que essa dor? Ah, porque eu estava distraído. Mas por que você estava distraído? Ah, porque eu estava pensando em algum problema. Mas então você estava tentando resolver aquele problema. E aí, para você poder deixar ele mais leve dentro de você, você promove a dor para ela tirar a sua atenção daquela questão que você estava tentando resolver mentalmente. Seja ela no passado, seja ela no futuro. Que não existe, na verdade, é relativo. Futuro é algo que é hipotético. O passado já foi. E aí vem a dor, a manifestação, que é, né, a parte física da questão. Então ela entra como mecanismo de alívio. Olha que interessante. A dor entra como mecanismo de alívio para tirar a tensão mental que você gera através do pensamento. Vibe Mundial.